Olá, gente. Eu tenho assistido alguns vídeos no Kuai, principalmente no Kuai, mas alguns que passam também, eventualmente, no Face, no Reels, lá no Instagram, em várias redes, mas principalmente no Kuai. Parece que o Kuai é uma rede mais voltada para o pessoal que nega a ciência e que confunde política partidária com vacinação, e lá tem uma série de mitos e se fazem verdadeiras, contam mentiras sobre problemas que vão acontecer com quem se vacinar, e aparece lá um cara lá que diz que está na Lespe, e ele fala que metade da polícia militar estava doente por causa da vacinação, e que no caso foi a AstraZeneca, e a outra lá virou e falou que os países estão se rebelando contra o passaporte sanitário. Só que as pessoas se esquecem o seguinte: quando há uns anos, atualmente ainda, você vai levar uma criança para a escola, eles te pedem o que? A caderneta de vacinação. O que é a caderneta de vacinação se não é um passaporte sanitário? Quando você vai viajar para alguns países, dependendo da origem que você vem, da África ou da América do Sul, lugares onde tem florestas e às vezes tem até algumas epidemias locais, seja da Ásia, seja de onde for, exige você uma vacinação específica, por exemplo, febre amarela. Então, o pessoal está lutando aí contra realidades que já existiam e ninguém reclamava, agora está todo mundo reclamando. E isso aí tem a ver com uma bolha negacionista que nega a ciência, que acha que... E tem gente que chega aos extremos de dizer que isso aí é para a marca da besta, é para poder fazer controle mundial, que isso é uma ditadura, e inclusive algumas autoridades governamentais participam e incentivam esse tipo de trabalho aí e ganham adeptos. Eu acho que isso aí só pode justificar pelos likes e pela sensação de gente à sua disposição de acordo com seus pensamentos. E os caras se defendem, tem uns que mandam você estudar. Quer dizer, estudar o quê? A cartilha que ele leu, né? E uns falam em Deus, eu não tenho nada contra, eu acredito em Deus também, mas outros citam escrituras, é uma bobajada danada. E o problema todo é que você e eu me dou ao trabalho de responder o mais tecnicamente possível, que a vontade é de você ficar chamando de idiota, de imbecil, de burro, de cretino, mas acontece que isso não ajuda. E como eu percebo que alguns comentários meus são lidos, meus e de outros, mas principalmente o meu que destoa de vários que concordam, isso significa que as pessoas aparecem lá para concordar. Alguns dão like quando concordam comigo e dão muito mais like porque concordam com os outros que têm o pensamento contrário ao meu. Eu acho que faz parte da nossa boa convivência, da nossa política, independente das bolhas que cada um pertence, tirar dúvidas com base na ciência. Então, tem 3 reportagens aqui que eu vou dizer o local, vou ler explicitamente para vocês com relação à questão da vacinação, a questão de se vacinados têm mais proteção, por que se pede o passaporte sanitário. Eu já tive Covid, então eu já estou imune, a minha imunidade é maior que a da vacina. Isso é relativo, a ciência está explicando isso aí, são pesquisadores, não é um médico que está dentro do hospital dizendo assim: eu dei ivermectina e notei que o cara melhorou, fiz o tratamento precoce e tive uma resposta muito melhor. Você não teve grupo de controle para saber se aquela resposta ia ser a mesma sem os tais medicamentos. E em alguns casos você não sabe se a morte foi apressada por aqueles medicamentos. Então você não tem um grupo de controle. Logo, a sua observação é falha. O fato de você exibir um DR, um doutor, um hospital inteiro que você ajuda a tomar conta, não te dá um número de pacientes de controle para que você possa observar. Outra coisa, você só observou dentro da conduta, às vezes dentro de uma faixa etária. Você não passou por várias faixas etárias, você não passou por várias regiões, você não passou por vários hospitais. Então, a sua observação, ela é limitadíssima, entendeu? E o seu conhecimento, você ignora o que você não conhece. Não adianta você ter lá diploma, pós-doutor e isso, escambau, se você não conhece fatos. Você erra em cima de fatos que você não conhece. Portanto, essa opinião que alguns esticam o nariz e falam: eu sou fulano, Beltrano. A outra fez um vídeo lá falando assim: eu tirei notas tais, não sei o que. Isso fala alguma coisa contra mim. Não fala nada. Você já está falando, você nega a vacina, você nega uma opção de coisa. Você não estudou todos os outros insumos
para poder compor a sua visão de coisa e dizer que não concorda. Você é partidarizado. Então não adiantou nada o seu diploma, suas notas, o seu currículo. Você está fazendo propaganda de si mesmo em cima de algumas pessoas que você julga mais ignorante e que por não ver o outro lado, não ler o outro lado, por estar ilhados ali, não adquirem uma cultura, não discutem seus pontos de vista como nós. Eu pretendo não estar em nenhuma bolha, eu pretendo estar discutindo até meus próprios pontos de vista para chegar à conclusão lá, mas nunca vou achar que isso é um comando mundial feito por chineses para matar o mundo, ou feito pela besta apocalíptica que vai aparecer, que isso tudo é bobagem. Pelo amor de Deus, é quando da carochinha, né? É igual você acreditar em Adão e Eva, que ele é uma metáfora, né? É igual você verificar alguns conceitos da Bíblia que tinham determinadas políticas, determinadas formas de proceder. Por quê? Porque aquilo ali são comunidades de 2, 3 mil anos, 2 mil anos atrás, tinham as suas interpretações. Até as ciências mais atuais hoje em dia, se você for comparar, elas tinham reduto uma condução, uma conduta dentro de certos aspectos de visão de uma sociedade que o inconsciente, subconsciente, a cultura deles era ligada àquilo. Hoje isso também se transformou. Claro que essa ciência também evoluiu, mas ela tem que começar a ver de outra forma, mesmo que os insumos sejam do passado. A questão da religião é a mesma coisa. Quando alguém fala assim, o historiador tal falou isso assim, ele provou? Ele trouxe foto? Não, porque não tinha foto. É a palavra dele, ele é confiável, não foi a interpretação dele. Quer dizer, muitas coisas são discutíveis. Hoje nós temos uma ciência com capacidade de visualização e prova, né? Quando alguém discute um ponto de vista religioso comigo ou com outra pessoa, ele fala assim, fulano de tal disse, mas eu posso alegar que o outro fulano de tal disse o contrário. Quem de nós está com a razão? É uma questão de crença. O problema da espiritualidade é muito importante no dia a dia, até para a gente não ficar só na concretude da matéria. Agora, o problema do dogma das religiões é complicado. E essas crenças também de besta apocalíptica, essas crenças de conspiração mundial, redução da população mundial, né? O fato é que enquanto nós estamos discutindo isso, os muito ricos estão governando. Enquanto você está preocupado com a sua sobrevivência, os muito mais inteligentes e bilionários, eu estou falando de trilionários, não estou falando de bobinho rico ali da esquina que tem carrinho bonito, Hilux, mora no apartamento 10 para andar. Isso não é rico, não. Isso é bobo. Tá entendendo? Metida besta. Estou falando de rico. Tá entendendo? Rico é aquele cara que tem muito dinheiro, como o Paulo Guedes, por exemplo, que manda lá para fora 15 milhões, faz tratantada lá de título lá com não sei quantos bilhões e chega a bilhões. A verdadeira corrupção brasileira são os milhões que alguns recebem para poder desviar trilhões do nosso capital. Mas vamos às leituras. A primeira aqui é o seguinte: 5 perguntas e respostas para entender por que pessoas vacinadas também pegam Covid. Para que ninguém fique desconfiando da vacina e fique falando mal da vacina. Olha só, as vacinas são responsáveis por evitar 4 a 5 milhões de mortes por ano. As vacinas, segundo a Organização Mundial da Saúde, elas são uma das invenções mais importantes da saúde pública nos últimos séculos e nossa única proteção contra certas doenças. Outras não têm vacina. Não conseguiram a vacina para a AIDS, não conseguiram uma vacina para o câncer, até porque são inúmeros tipos de câncer. É assim também com a Covid-19 até agora. A ciência ainda não descobriu um tratamento específico, mas já apareceram algumas coisas aí que são antivirais e que retardam, mas a pessoa já tem que ter sido acometida da doença e vai retardar o vírus já na presença do organismo, o que pode dar certo, que pode não dar, em alguns casos vai dar, eles vão sofisticar esse medicamento, mas o ideal é que haja esse medicamento, mas que haja vacina, porque as vacinas nos previnem. Então, ainda não se tem nada eficaz contra SARS-CoV-2, exceto vacinas, por enquanto. Nosso melhor recurso combater a doença são vacinas, tá? Então, mas os imunizantes contra a Covid-19, assim como qualquer vacina contra qualquer doença, não são 100% eficazes. Não são 100% eficazes. Então vamos ver. De 100 casos, a vacina da gripe, as pessoas continuam gripando. E por que ninguém discute? Essa vacina da gripe não vale nada, a pessoa continua gripando. Por quê? Porque não é objeto de política. A hora que for objeto de política, vão ficar brigando com isso também. Então o nosso problema está sendo política. As pessoas evitam se aculturar para poder entender das coisas. A vacina da gripe, por exemplo, ela tem 60% de eficácia. O que é 60% de eficácia?
é que em 60% das vezes em que você, imunizado, vai ter contato, em 100% das vezes que você, imunizado, vai ter contato com a possibilidade e com uma quantidade de carga viral, isso também determina se você vai ser contaminado. Você chega lá, o camarada tá gripando pra caramba, você dali você corre um risco danado. Ele dá um espirro perto de você a 2 quilômetros e você gripa aqui, porque o cara tá cheio de gripe. Mas outros estão menos contaminados, outros têm um organismo mais forte, estão combatendo o vírus melhor. Mas você pode sofrer contágio em 100% das vezes, você está protegido ao menos em 60% de ela estar em você e não entrar. Em 40%, ela estaria em você e poderia entrar, mas com não muitas complicações. Isso também é assim na vacina da Covid. Só que a Coronavac tem 65%, as outras têm 87%, 90%, 93%, 95%, até 98% já falaram por aí. Vamos ver. Faz 2 semanas que tomei a segunda dose da vacina e segui o intervalo recomendado entre as 2 doses. Eu posso pegar Covid? O cara virou e falou assim, o médico, peraí, deixa eu ver quem é o médico. Ele não está citando aqui quem é o médico não, mas ele está, o site aqui, São Paulo SP Gov, está tirando dúvidas aqui, essa reportagem do dia 17 de agosto. Ele não tá dizendo aqui quem foi o respondão aqui. Então a pesquisa da reportagem deu para nós o seguinte: sim, uma pessoa com esquema vacinal completo, ou seja, que tomou as 2 doses conforme a recomendação do fabricante, com intervalo de 21, 28 dias, o outro com intervalo maior, pode adquirir e pode transmitir. A vacina protege da doença, não da infecção. Na maioria dos casos, uma pessoa vacinada não vai ficar doente ou então vai desenvolver uma forma assintomática ou leve. Dependendo da idade, ele pode até ter um pouco mais de gravidade. Mas vamos vendo aí. Por que tem gente morrendo de Covid mesmo estando vacinado? A vacinação é um ato coletivo. Isso é que é importante de entender. Você está vacinando um organismo social, porque nós vivemos em contato. Aliás, nós evoluímos e temos um sistema, sistemas de células similares, porque nós trocamos coisas, nós vivemos trocando células. Tanto é que quando você individualiza populações, elas crescem de uma tal forma que lá na frente, se elas se encontrarem, elas não reproduzem de si, porque elas passam a ser outra espécie. Nós trocamos sempre informações genéticas, algumas benéficas, quando vêm de bactérias benéficas, algumas ruins quando vêm de bactérias ou vírus que nos prejudiquem. É por aí, né? A gente tem contato mesmo, a gente não pode ter de mais nem de menos. Diante de uma pandemia, a gente restringe o contato para ver se debela ou isola o vírus, depois continua a vida, porque a gente não pode ficar isolado, senão cada um teria uma bolha. Se nós fizermos uma bolha para cada um, se não tivesse contato nenhum, vai morrer as espécies todas, cada um nós não vamos ter condição nem de copular e ter filho, porque como é que vai fazer mistura de material genético? Vai ter tudo que proveta e tal. Vai faltar muita coisa, a gente precisa de troca com o ambiente, a gente precisa de troca entre si. Então nós estamos num momento em que nós estamos tomando cuidado com essas trocas, porque nós estamos diante de uma pandemia. Outra coisa, hoje em dia tem muitos insumos que produzem micro-organismos que tentam se hospedar no homem. Por quê? Hoje em dia nós temos grandes fazendas onde se misturam animais que vêm de lugares diferentes da Terra, a gente retira eles dos seus habitats, cria eles ali e eles começam a ter intercâmbio entre si. Os vírus, o micro-organismo, começa a pular de espécie para espécie. O homem está ali perto. Essas fazendas são perto dos grandes burgos, das grandes cidades. Perto, que eu digo, às vezes 300 quilômetros, 200 quilômetros, mas são perto, porque estão entre burgos. As pessoas estão transitando por ali, leva e traz. Uma hora ele salta para dentro da espécie humana. Tenta se adaptar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, depois ele faz uma festa dessa aí. Então, quer dizer, nós temos que rever essa forma de procedimento, essa forma de confinamento do animal. Temos de rever a nossa forma de veicular e começar a fazer testagens mais rápidas de micro-organismos que surgem. Então, quer dizer, nós estamos com um problema na sociedade humana. E isso vai restringir muito o nosso convívio, nossa interação muito próxima. Mas ela vai acabar acontecendo. A espécie vai ficar aqueles que forem passando, e assim, à medida que a ciência for se tornando mais competente e tal,
nós vamos nos tornar uma espécie mais forte. Mas assim, a gente tem que pensar também nos animais. O quanto que os animais não vão sofrer. Esse intercâmbio ele pode ser deletério, pode aparecer mutações que venham a ser deletérias para os organismos em questão, inclusive do próprio homem. A ciência não dá conta de tudo, então a gente tem que... Existe um meio caminho e uma naturalidade que tem que se conservar, a se levar isso aí. Desde que o homem começou a viver em tribo e comunidades, ele começou a trocar micro-organismos, tá? E foi isso aí que manteve mais ou menos a identidade das populações, a semelhança delas. Mas vamos continuar. Então, a vacinação é um ato coletivo de saúde pública. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, menos vírus circula e menos gente morre por causa da doença. Até chegarmos nesse patamar, a Covid-19 continuará fazendo vítimas, inclusive fatais, porém em pequeno número entre os vacinados. Então, olha bem, entre os vacinados vai ter vítimas fatais, mas em pequeno número. De acordo com o levantamento feito pela plataforma de monitoramento IncoTracker, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e Universidade Paulista, apenas 3,68% do total de mortes da Covid-19 entre fevereiro e julho deste ano aconteceram com pessoas imunizadas. 3,68% total de mortes por Covid acontecer entre fevereiro e julho deste ano aconteceram com pessoas imunizadas. Qualquer pessoa vacinada pode desenvolver um caso grave de Covid-19? Sim, mas há fatores que aumentam o risco. A ciência sabe há muitos anos, por exemplo, que qualquer vacina gera resposta imune menor em pessoas mais idosas. Isso não quer dizer que os mais velhos não estejam protegidos contra a doença, mas sim que o organismo responde menos a um antígeno novo, uma característica que não se relaciona à vacina em si, mas se relaciona a processos naturais do sistema imunológico desse indivíduo. E quando ele fala mais velhos, ele pode estar falando de mais velhos com a minha faixa de idade, 60 e poucos anos, mais velho 70 anos, mais velho 80 anos, quer dizer, à medida que você vai ficando mais velho e chega, eu considero idoso a partir de 75, mas eles costumam chamar de 60 para mais de idoso, tudo bem, então vamos falar das faixas de idosos. 60, 70 talvez resista melhor, tem uma performance melhor, 70, 80 um pouco pior, 80, 90 muito pior, 90 para lá pior ainda. Claro, é a deterioração normal do organismo, que não significa estar doente, ou não está conseguindo viver uma vida com qualidade de vida, mas sob ataque, de repente, esse organismo tem uma resposta menor. Tá. Além disso, os pesquisadores da USP descobriram que manter um estilo de vida fisicamente ativo contribui para turbinar a resposta imune induzida pelas vacinas. Olha bem, uma pessoa mais velha, às vezes, ela não consegue ter uma atividade. Ela faz um pilates, anda pela casa, isso para ela é uma atividade, então, de repente precisa de mais atividade, mas em compensação também ela não tem bom metabolismo mais para absorver, para poder repor perda de energia. Então, quer dizer, a pessoa mais velha é mais susceptível mesmo, então resguardo para essas pessoas mais velhas que eu digo, aquelas que não conseguem, por exemplo, como na minha faixa etária eu consigo fazer exercício, tal, estou aqui trabalhando, trabalho pra caramba, tal, né? Talvez com 70 ainda consiga fazer isso, né, cara? Bom, vamos lá. Se uma pessoa imunizada pela Covid-19, se uma pessoa imunizada pegar a Covid-19, significa que a vacina é ineficaz? Não. Todas as vacinas aprovadas para uso no Brasil são eficazes e funcionam e não são experimentais. Temos idiotas falando assim, você não pode me obrigar a colocar uma coisa que apareceu há menos de um ano e é experimental. Não apareceu há menos de um ano. A tese de RNA mensageiro e a tese da AstraZeneca, que são de adenovírus, já foram testadas em outras, são estudadas, as terapias gênicas são estudadas há mais de 14 anos, só que elas estavam direcionadas para a cura do câncer. E essas agora estão sendo destinadas a vacinações. Então houve uma mudança de protocolo, mas isso não significa que elas estejam perdidas ali dando tiro a esmos. E depois já tem bilhões de pessoas vacinadas no mundo. Essa experiência é factual. Então isso aí diz do que se esperar da vacina, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Essa vacina experimental. E os caras pegam lá o DR do nome deles lá e falam assim com todas as letras, vacina experimental, eu não posso dar uma vacina experimental, você não pode me obrigar. Não quero te obrigar, não, eu quero que você pense, deixe de ser, falar uma vida desse idiota, e
desedou que as outras pessoas, com base na sua titulação, você que não pensou direito no que está falando, não estudou o suficiente, vem dizer que as vacinas são experimentais. Elas não são mais de caráter experimental. Elas são efetivas. É importante isso. Eu fico irritado que toda hora eu passo lá no Kuai, lá não sei aonde, lá, vacinas experimentais. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, passa esse vídeo para frente, tá? Passa esse vídeo para frente. A gente chega num nível de irritação com as bobagens que são discutidas hoje em dia. A internet, ela democratizou a ignorância. Entendeu? E a ignorância está instruindo mais do que a sapiência, porque o pessoal não tem paciência de ler um troço assim que fala princípio, meio e fim, educa e põe as coisas no lugar. Mas tem paciência para ler uma bobagem lá. Apareceu um sinal no céu, o sinal da besta. Esse sinal da vacina é um sinal da besta. E os caras vão comendo aquilo ali, igual alfafa. Vamos lá. Uma pessoa imunizada se pegar Covid significa vacina eficaz? Não. Todas as vacinas aprovadas para uso no Brasil são eficazes e funcionam. O estudo de eficiência Projeto S, por meio do qual o Butantan vacinou com a Coronavac a população adulta da cidade serrana, aqui lá no interior paulista, constatou, foi uma cidade inteira que foi feita de experimentação, acordada a priori para saber de que se tratava, várias faixas etárias, fizeram ali um laboratório imenso para ajudar nas pesquisas. Então, olha, e todo mundo topou, obviamente. A imunização causou uma redução de 80% do número de casos sintomáticos de Covid, casos sintomáticos de Covid. O cara teve e não sentiu nada, não sabia nem que estava com Covid. 86% das internações, quer dizer, somente 14% sofreram alguma internação e 95% dos óbitos, quer dizer, dessa turma toda, só 5% chegaram a óbito, 5% chegaram a óbito. Isso diz de eficácia. Como eu disse que eficácia, ela não é nunca 100%, nada é eficaz 100%, né? As vacinas também não. E eles começaram a fazer outro tipo de pesquisa vacinal, em termos de não apenas o vírus inativado, mas outro de vacina, tentando corrigir a eficácia e chegar a uma eficácia mais próxima de 100%, para você atalhar mais o trabalho do vírus. Que enquanto você tiver vírus endêmico, ele tem tendência a ser pandêmico por causa das mutações. E mantendo ele endêmico, se você for vacinando, vai chegar uma hora que ele perde a característica de endêmico. Mas ele vai ser sempre endêmico num bolsão qualquer. Então tem que ter vacinação até nós conseguirmos isolar esse vírus, se é que nós vamos conseguir isolar. Mas pelo menos as gerações vão crescendo, vão passando, as vacinas vão se sofisticando, elas vão barateando, e você tem uma condição de, eventualmente, alguém morre de Covid, mas não vai ser aquela tragédia, hospital cheio e tal. A pesquisa clínica mostrou que a vacinação da população leva à imunização, inclusive de quem não tomou a vacina. Claro, obviamente, pois a pandemia foi controlada com 75% da população imunizada, lá nessa cidade. Esse assunto é importante porque mostra a efetividade da vacina. Olha bem, efetividade é diferença de eficácia. Efetividade é um processo que foi efetivo. O processo de você vacinar a população, de você procurar vacinas com maior eficácia para você combater mais o vírus e ter menos variantes, porque a instrução não pensada do vírus, o que é? É mutação e adaptação. Ele pode inclusive fazer uma mutação não adaptativa que deletéria faça com que ele suma. Mas ele pode fazer uma muito bem posicionada, mais transmissível, e essa aí dispara. Inclusive ela ocupa o lugar de outras. Então a eficiência é um modelo de trabalho para que você possa, e dentro dessa eficiência está a vacinação e a eficácia do produto. O que mais posso fazer para me proteger da Covid-19 se eu estou vacinado? Enquanto a SARS-CoV estiver presente, ou seja, enquanto ela for endêmica, e novas variantes surgindo cada vez mais agressivas e transmissíveis, quer dizer, na realidade elas não estão aparecendo cada vez mais agressivas e transmissíveis. Algumas são mais adaptadas, são variantes de interesse e são variantes de preocupação quando a adaptação delas é melhor. Ela continuará sendo uma ameaça, causando óbitos. Esse é um indicador de que estamos longe de vencer a pandemia, né? Não porque as vacinas não funcionem, mas porque a circulação do vírus ainda é muito alta. Por isso, além de tomar 2 doses de vacina, respeitando o intervalo
preconizado que as marcas determinam, as bulas, é preciso continuar mantendo todas as recomendações sanitárias, manter isolamento social, usar máscara, higienizar sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel, evitar aglomeração, se preocupar aí com festa, com festividades, Natal, Carnaval, a própria praia, boate, inferninho e tal, não está liberado não. Na África nós temos países que têm menos, tem país que tem 2% de vacinado, tem país que tem 30% de vacinado, em países centrais tem grupos lá anti-vacinais lá, que chega a 40% da população. Aqui no Brasil, alguns estados do norte, lá Rondônia, acho que Roraima, estão com 30% de vacinação. E essas pessoas não ficam paradas, né? E tem carga que é levada até lá e volta, via estrada, via transportes terrestres, via avião. Então o vírus circula. Onde você tem endemia, uma variante, essa Ômicron que apareceu lá, se alguma variante aqui no sistema de endemia, conforme nós temos, pandemia, mas quando eu digo assim, quando a pandemia começa a querer se controlar, ainda tendo o vírus a gente chama de endêmico. Tendo essa endemia e o vírus tentando vencer a vacina e pegando organismos não vacinados, ele pode começar a fazer variantes similares à Ômicron, que tem 32 modificações só na proteína spike, que é a proteína de entrada na célula. Tá, vamos aqui para a segunda, né? A pergunta é, por que mesmo quem teve Covid deve tomar a vacina, ao contrário do que disse, eu vou evitar falar o nome desse caboclo, disse o tal que se diz nosso presidente. Essa reportagem aqui do André, eu enxergo bem pra cacete, né? Do André Bernat, da BBC News São Paulo, Brasil. Vamos lá. É comum ouvir a frase, eu já tive Covid-19, eu tenho anticorpos, como argumentou o dito cujo lá, para não tomar as duas doses da vacina ou para não tomar a vacina. Justificativas desse tipo foram repetidas diversas vezes, inclusive pelo que se diz nosso presidente, no dia 10 de outubro. Não, isso não vem ao caso, eu não quero discutir nada disso, eu quero falar o seguinte: por que cartão, passaporte da vacina? Ele queria ver o jogo, me falaram que eu tinha que estar vacinado, porque eu já tive Covid, eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina completou. Isso é discutível. Possivelmente uma pessoa mais jovem teria, possivelmente. E essa pessoa também deveria ser vacinada. Vamos lá. Repetiu essa afirmação para a rádio lá, que é cria deles lá. Eu decidi não tomar a vacina e tal. Eu não quero mais saber desse cara. Eu quero ouvir falar o que a reportagem dizia. Outro que surgiu na mesma linha com o mesmo raciocínio foi aquele mago da estupidez que se veste igual um imbecil, também no dia de final de setembro. Não vou falar o nome desses caras, eles não merecem. Eu queria responder que eu não tomei a vacina porque eu tenho um índice de anticorpo altíssimo, disse esse cretino. Tá, mas a verdade é que o tipo de argumento não encontra respaldo na ciência. E há um consenso entre os especialistas de que a vacinação é importante mesmo para quem já teve Covid-19. Esses especialistas não são meia dúzia de idiotas que falam por aí, conforme esses imbecis falam, não. São estudos, você pode procurar na internet, ler artigos acadêmicos, dos institutos lá associados ao OMS. A OMS não é uma organização mundial que visa implantar a marca da besta na humanidade. É claro que ela sofre influências de laboratório, tem pressões políticas, os grandes bilionários, trilionários do mundo têm pressão sobre laboratório, sobre isso, eles se envolvem nisso também, mas a questão científica, vamos tirar disso aí, tá? Então, não existe nenhuma dúvida de que mesmo aqueles que se infectaram com o coronavírus devem se vacinar. Esclarece a médica Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas. O Instituto Sabin de Vacinas é um lugar sério. Uma instituição que trabalha com políticas públicas de imunização em várias partes do mundo. Não é ligada a nenhuma teoria conspiratória. Aliás, Albert Sabin foi um mago da humanidade. Entenda seguir as evidências que suportam a recomendação da vacina para aqueles que já tiveram a doença. De onde vem essa tal história? Isso é a CNN, a BBC, né? BBC, tá.
Embora esse argumento contrário à vacinação de quem já se infectou seja usado desde o começo do ano, ele ganhou mais força a partir de agosto, quando os cientistas israelenses divulgaram aí uma pesquisa da medRxiv, um portal que reúne artigos que ainda não foram avaliados por especialistas independentes e publicados em jornais especializados. Ora bem, esses papers aqui, eles ainda não são, vamos dizer assim, sabatinados ou arguídos por comunidades médicas e de pesquisas e institutos, e eles não, isso aí tem um nome próprio para isso aí. Eles não são ainda confirmados na comunidade científica. Depois que forem confirmados, eles podem ser publicados e ainda vão ser avaliados, até que todo mundo concorde. Então são papers. O problema é que divulgaram esse troço aí. O trabalho feito pelo Centro de Pesquisa e Inovação Ken Sagal-Maccabi e na Universidade de Tel Aviv comparou 3 grupos. O primeiro com indivíduos que tinham recebido as 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech. O segundo com pessoas que tiveram Covid-19 previamente. E o terceiro com integrantes dos que tinham infectado no passado e haviam recebido doses do imunizante. Então, 3 grupos. Um que foi vacinado, outro que se pretendeu imunizado apenas por ter sido infectado e outro infectado e imunizado com a vacina. Vamos ver quais são os resultados. O resultado mostra que as pessoas do primeiro grupo, os vacinados, tinham um risco 13 vezes maior de ter uma infecção causada pela variante Delta, por exemplo, que é uma variante de preocupação e que sofreu muitas mutações, em comparação com o segundo grupo, que as pessoas tiveram doença no passado. Então, quer dizer, as pessoas vacinadas elas tinham mais risco de ser contaminadas por quem teve. Mas olha bem, a pesquisa indica que as pessoas que tiveram Covid possuíram uma imunidade natural mais forte e duradoura contra a infecção. A doença sintomática e a hospitalização relacionadas à variante Delta em comparação com a comunidade obtida após a vacinação. Vamos prosseguir. Um detalhe pouco explorado do estudo israelense é que o terceiro grupo de indivíduos que tiveram a Covid e tomaram a vacina apresentaram proteção adicional contra o coronavírus quando comparado com os outros 2. Então, quer dizer, quando o camarada teve a Covid e foi vacinado, ele supera os que foram apenas vacinados e supera os que foram apenas infectados sem a vacina e não tomaram a vacina. Tá? Então isso já fala a favor de você ser vacinado. A questão é que achados foram tirados do contexto e acabaram usados para justificar esses achados, eles foram retirados desse contexto e usados para quem se recusa a tomar a vacina. Numa reportagem sobre a pesquisa feita em Israel, publicada pela Science Magazine, o imunologista Michael Nusservek, eu não sei falar esse nome, o cara é Nusservek, da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, já havia demonstrado um certo receio de como essas descobertas poderiam reverberar entre as populações. Nós, diz ele, não queremos que as pessoas pensem, certo, então eu devo sair de casa e me infectar, porque aí eu vou ficar mega protegido. Ou me infectei, então não preciso de tomar vacina. Por quê? Vamos lá. Isso pode acabar causando mortes, reforçou o especialista que não esteve diretamente envolvido nos estudos. Por quê? Primeiro, se o cara fala, vou me infectar para logo acabar com isso, ele pode ser um organismo em que o coronavírus faça um estrago. Ele não sabe como é que está o sistema imunológico dele, ele não sabe o dia, a hora, não sabe se ele tem uma comorbidade oculta, se ele tem uma propensão, ou se o sistema imunológico dele é pior que os outros, por questões genéticas, ele não sabe de nada. Então esse sistema imunológico tem que ser ativado, maturado e ficar de sobreaviso. E mesmo assim pode falhar. E mesmo assim a vacina pode não ser eficaz. Então, quer dizer, a eficiência do processo é você ter todas os argumentos e o conhecimento para tomar atitudes nas mãos, né? O perigo da tal de imunidade natural, que eles quiseram chegar a tal de imunidade do rebanho, é que não existe. As evidências mostram, portanto, que pessoas que tiveram Covid costumam desenvolver uma resposta imune após se recuperarem. Sim. O problema é que essa resposta varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com uma série de fatores, observa o médico João Viola, presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia aqui no Brasil. O especialista explica que a carga viral, a quantidade de coronavírus que o indivíduo tem em contato no momento da infecção, a gravidade da doença, a idade, a genética são algumas das variáveis que moldam a resposta do nosso sistema de defesa.
tá? Aí você tá aí o tal fulano lá, o que se veste papagaio lá, o idiotaço lá. Eu tenho muitos anticorpos, tá? Mas aí você pega um sujeito assim que tem bilhões e bilhões de vírus, né? O cara tá lá infectadão, aí você se ferra, tá bom? Em outras palavras, significa que um sujeito com Covid pode desenvolver uma super resposta imunológica, enquanto outro que tem enfermidade, a reação em seu organismo é fraca e pouco efetiva, o que aumenta o risco de se reinfectar no futuro. Então, a prevenção com a vacina é que o vacinado, por imunidade natural, então não é vacinado, o que teve infecção e está por imunidade vacinal, ele é susceptível, porque ele não sabe como é que se encontra a questão genética, a questão do organismo dele em outras situações. Então cabe a resposta à vacina. Sem contar que as pesquisas já mostram que infectado, vacinado, tem resposta muito superior. Então ele pode superar uma eventual perda do organismo, de competência, de capacidade do organismo dele. Isso está dentro da efetividade das atitudes tomadas para que você colabore com a eficácia da vacina. E até com a eficácia da sua resposta imunológica se você foi só infectado e não tomou vacina. Venha tomar então. Cerca de 10% dos pacientes que tiveram essa doença não desenvolvem anticorpos neutralizantes, diz Garrett. São eles que lá na frente vão ter a memória e neutralizam o vírus quando chega, que é o que a vacina faz. Tá? A vacina já neutraliza ele de cara. Claro que você ainda está com vírus para passar para os outros, mas você não serve de laboratório, ou minimamente você serve de laboratório para uma variante. Então o passaporte sanitário, ele é importante que, mas se eu sou vacinado, eu também sou transmissor? Sim, mas acontece que você não é laboratório para outras variantes. O que você vai transmitir é um vírus lá minguado que você pegou em algum lugar, você não vai ter carga viral para jogar lá fora. Então, passaporte vacinal é importante, faz parte desse conjunto de técnicas de eficiência que ajudam na eficácia das vacinas, ajudam na eficiência dos tratamentos e das condutas científicas. Então eu tenho direito de não ter passaporte. Você tem direito, inclusive, de ser idiota, de se matar, de acreditar em besteira. Você tem todo o direito de acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Adão e Eva. Você tem todo o direito, né? Desde que isso não prejudique os outros. Então, você não tendo passaporte, você prejudica os outros. As crianças não entram na escola sem o negócio de vacina. Tem alguém que brigou com isso? Alguém falou sobre isso? Eu quero ir para a Suíça, eu quero ir para Paris, eu quero ir para a França, eu quero ir para Paris. Te pediram lá, você tem lá o comprovante que você vacinou da febre amarela? Aí você não ficou irritadinho, não. Agora está todo mundo ficando irritado? Para com isso. Bom, fora que uma parcela considerável dos acometidos da doença está relacionada a uma série de complicações que exigem hospitalização, intubação e pode até levar à morte. Ou seja, não é nada seguro buscar uma imunidade natural para algo que está matando milhares de pessoas em todos os dias. Vacinas como uma aposta bem mais segura, é um título. Na contramão, os imunizantes foram desenvolvidos e testados para suscitar uma resposta mais uniforme nas pessoas. Então você aumenta a eficiência dos tratamentos, ou seja, do que a ciência se ocupa de disponibilizar para as pessoas. Na grande maioria daqueles que recebem as vacinas, é possível prever que haverá uma resposta imunológica, diz Garrett. Falamos em doses padronizadas que foram avaliadas em estudos rigorosos, com eficácia e segurança demonstradas, completo especialista, e que estão sendo confirmadas agora por bilhões de vacinados ao mundo, mesmo que hajam perdas, que sempre há perdas com o processo da vacina, aquele cara que tem um piripaque quando tem a vacina. Aí estão falando aí que a proteína S que vai pelo adenovírus da AstraZeneca, ou então pelo RNA mensageiro da Pfizer, que ele é uma toxina. Não é uma toxina, é inerte. Ele é usado apenas para entrar na célula. Provoca coágulos, não provoca microcoágulos, não tem nada que está demonstrando isso. Se você tem um estudo que demonstra isso, publique, mas não fale nas redes.
Ainda se fala, eu sou médico e eu me preocupo com isso. Não, você se preocupa em aparecer, em dizer que é médico, em querer ser oposição, você ganhar like, você ser conhecido e você faz um grupo. Falem de mim, falem mal, falem bem, falem de mim. Vai ter sempre os baba-ovo lá que vão aplaudir ele. Agora esses baba-ovo vão estudar, vão ler, vão saber o que é ciência. Ou vão achar que todos os institutos do mundo fazem parte da conspiração mundial, que só aquele ignorante lá que tá com a razão. Pô, gente, isso está muito cansativo, sabe? Muito irritante. Hoje eu passei a tarde aí vendo coisas, lendo sobre isso aí, tá difícil. Vale lembrar aqui que os imunizantes são feitos a partir de vírus inteiros inativados, que é o caso da Coronavac, ou trazem códigos de instrução para o próprio organismo construir pedacinhos parecidos ao que é encontrado no agente causador da Covid, como os produtos da AstraZeneca e Pfizer. Independente da plataforma tecnológica, todas as vacinas se mostraram seguras nos estudos clínicos e não há risco algum delas causarem a Covid-19. E 0,06% dos vacinados de qualquer vacina, e as da Covid estão dentro desse patamar também, tem problemas específicos por causa da vacina. O cara tomou a vacina e pá! 0,6%. É uma taxa muito baixa. Ok? Em bilhões de pessoas, você tem aí 10, 20 pessoas que têm um ataque fulminante lá e morrem. E muitas das mortes consideradas após a vacina podem não ter relação causal com a vacina, com a determinada vacina. Eles estão implicando principalmente com essa da Pfizer aí, por causa do RNA mensageiro. Ah, porque ela vai entrar dentro do seu núcleo, vai mudar seu DNA. Meu filho, quem muda seu DNA é câncer. Tá? Não precisa entrar lá dentro. E as terapias gênicas, né? São terapias que visam mudar, mexer realmente nas cadeias de proteínas lá do DNA, modificar um ou outro ali, para que você se torne, para que você debele lá uma população de células que estão proliferando e são cancerígenas. Esses estudos estão caminhando. Não foram esses estudos que foram voltados para a vacina, apenas as técnicas de hospedeiros, porque alguns vírus e alguns invólucros de RNA mensageiro são levados para debelar células cancerígenas. Então eles usaram essa técnica não para mexer no núcleo, modificar a célula, mas para você poder levar para pedaços de informações para que o nosso sistema imunológico possa detectar e criar anticorpos neutralizantes. É isso aí. Tá? Então são técnicas, não é a terapia gênica propriamente dita. E a terapia gênica é reconhecida e trabalha-se nela e já tem alguns casos aí de sucesso. Vamos em frente. Além dos componentes principais imunizantes e vírus inativados tal. Nos sujeitos que já tiveram a doença no passado, portanto, tomar as doses só vai trazer benefício, explicam os especialistas. Aqueles que não desenvolveram uma resposta imune após a infecção conseguem ativar o sistema de defesa por meio da vacinação. Já aqueles que tinham obtido algum nível de proteção após ficarem doentes conseguem atualizar, como se fosse um software, atualizar e aprimorar os processos imunológicos desenvolvidos previamente. Esse efeito pode ser observado na prática numa pesquisa conduzida pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças CDC dos Estados Unidos da América, que acompanhou o status da vacinação no estado de Kentucky. É assim que você faz uma fala, diz de alguma coisa e cita um estudo, e não fica falando lá, como a Janaína Fascó falando, que passaporte, eu tenho falado aqui, você falando e um gato miando não faz diferença, você tem que provar. Você não tem autoridade sanitária. Você pode ter autoridade porque você te fizeram deputado, infelizmente, mas você não tem autoridade, né? E você tem lá um rebanho que dá por tua conta lá, e você fala abobrinha, os caras, eu sabia disso, isso é uma conspiração mundial, tudo. Gente, isso é muito irritante. E pior que essas pessoas são ruins de falar. Tá vendo? Todo ignorante faz uso da empáfia. Eles tipo né? E fica assim, fala com ar de sábio. A ignorância dá uma certeza, a sapiência não, a sapiência dá desconfiança. Eu posso estar falando uma besteira. Eu posso estar sentindo isso aqui agora. Então o que a gente tem que fazer? Colocar aquilo, afinal de contas eu estou falando para quê? Para tentar beneficiar você, a mim, a minha família, todo mundo, a humanidade. Por que eu vou perder tempo de falar besteira que eu não tenho certeza de nada? Só para ganhar like, eu estou sendo egoísta. Quer dizer, esse é ignorante, inclusive ignorante espiritual. E eles esticam o queixo assim e tem aquele olhar assim.
Esse negócio de ciência é mimimi. De mimimi, espaço pro mumumu, que é o mu do boi, né? Tá. Os autores compararam os dados de cidadãos lá em Kentucky que tiveram Covid-19 ao longo de 2020 e que optaram por tomar um imunizante ou se recusaram a receber as doses ao longo de 2021. As duas coisas. Os que tomaram e os que recusaram a tomar. Os resultados mostram que o risco de ter uma reinfecção pelo coronavírus é 2,3 vezes maior no grupo que não foi vacinado. Então você tem a Covid, pode ter de novo, e da segunda vez ela pode te levar para beleléu. Vale medir os anticorpos? Nas frases que se diz nosso presidente, do papagaio de amarelo e de lá, eles também deixam claro que fizeram exames para medir os anticorpos que possuem da Covid-19. Tem uma opção de gente fazendo isso aí. É legal? A questão é que esse tipo de teste não é indicado às sociedades médicas brasileiras, uma vez que seus resultados não são confiáveis e pode levar a uma série de conclusões e interpretações precipitadas. Você pode ter lá um IgM-IgP positivo sem ser positivo, negativo sem ser negativo. Por quê? Porque eles têm de 30% a 40% de resultados não confiáveis, laboratório por laboratório. O próprio teste não é confiável, mas é o que você tem. Até existem testes mais elaborados que fazem esse tipo de discriminação dos anticorpos, mas eles são caríssimos, demorados e não estão acessíveis a todos. Esse teste que você faz agora de anticorpos com uma gotinha de sangue, vai lá 2 horas depois que tem a resposta, eles são rápidos para nos ajudar em diagnóstico eventual, para fazer uma intervenção, mas eles não são totalmente confiáveis. Eu não estou falando mal dos laboratórios, eu estou falando do teste em si. Ele tem por si falhas, né? O pesquisador adiciona que uma estratégia dessa também não faz sentido do ponto de vista da saúde pública. Ora, é muito mais custo efetivo oferecer as vacinas para todo mundo, inclusive aqueles que tiveram Covid, até porque eles se beneficiam das doses, do que disponibilizar testes cujos resultados não trazem muitas respostas práticas ou mudam as recomendações. Quer dizer, não, vamos testar, se estiver bem, eu te dou a vacina. Não, mas você pode não estar bem amanhã. É melhor você partir. Faz parte da eficiência do tratamento das populações, que conta com a eficácia e com a inteligência das pessoas, a capacidade de discernimento, a capacidade de tomada de decisão. E o gestor público ele tem que confiar em quem? Na ciência, não é naquilo que ele acha. Mesmo que ele siga, mesmo que ele tenha o DR no nome, mesmo que ele tenha lá 150 cursos superiores, se ele não tem especificidade naquela área, ele não é pesquisador daquela área, nem se ele for um infectologista ele sabe tanto, se ele não pesquisar. Garrett também conta que ainda não está claro que é correlato de proteção ou quantidade mínima de imunidade que realmente, eu vou ler de novo. Garrett também conta que ainda não está claro qual é o correlato de proteção ou quantidade mínima de imunidade que realmente garante que a pessoa não vai ter doença, ou ao menos as suas formas mais graves. Você não sabe lá a contabilidade lá do seu exame, ele não dá ainda não temos isso, pode ser que venha existir, mas não temos isso. E não faz sentido você pensar nisso. Nesse sentido, fazer um teste de anticorpos não diz muita coisa sobre o quanto estamos resguardados ou não. Tá? Eu vacinei, vou fazer um teste de anticorpos. Ainda não está muito legal. Os especialistas ouvidos pelo BBC News Brasil também explicam que um nível baixo de anticorpos não significa necessariamente que a pessoa está vulnerável à Covid-19. Você tem poucos soldados, mas eles são bons atiradores, entendeu? Às vezes você tem muitos soldados, mas eles são vagabundos. Olha bem, os anticorpos de um organismo mais velho são menos, você pode contabilizá-los aos milhares, mas eles são menos competentes, menos capazes, pela idade. Então, você ter um número de anticorpos, ter muito ou ter pouco, não tem tanto significado. Você pode ter poucos e ser violentos, ser incríveis, você pode ter muitos e serem muito bons, você pode ter muitos e não valerem nada, e você pode ter poucos e não valer nada também. Quer dizer, você não sabe quando você está vulnerável. Agora, a vacina padroniza, ela te provoca naquilo que seriam os neutralizantes. Vai depender da resposta do seu organismo, vai depender da quantidade de vírus que você vai encontrar pela frente, da quantidade que você se expor, por isso que você... Em 100 casos de exposição, 60% das vezes você está protegido. Então não chegue a 100 casos. Porque em 10, 6 você está protegido, em tese, e 4 você está sob risco.
Então é assim, tá? Se você fizer 1 milhão de exposição, você tem 60%, você tem 600 mil pessoas, 600 mil vezes em que você estaria protegido e 400 mil vezes que você estaria ferrado. Então, quer dizer, é menos proteção, máscara, vacinação. Você tem que contar que aquela exposição pode trazer uma carga viral muito alta, né? E quando o cara está muito avariado, ele tem lá um organismo, inclusive já provavelmente fez 1 ou 2 mutações dentro do próprio organismo dele. Você já está carregando isso aí. Os especialistas ouvidos pela BBC News também explicam que nível baixo de anticorpos não significa necessariamente que a pessoa está vulnerável à Covid. Existem outros mecanismos do sistema imunológico que não são medidos por esses exames, que podem atuar para evitar a infecção ou o agravamento dela. Tem as células de memória, tem lá os linfócitos T, linfócitos C. É uma coisa meio complicada, eu sei, mas não sei de conhecimento científico, mas eu tenho noção disso, mas apenas noção, cabe você estudar. Existe toda uma resposta feita por células imunes que depende dos anticorpos, que independe dos anticorpos, exemplifica Viola. Nessa mesma linha, o raciocínio reverso também faz sentido. Não é só porque alguém está com anticorpos elevados que não corre o risco de contrair coronavírus e ficar doente. Olha só, por que você tem que estudar a ciência? Porque tem muitas variantes. É um processo muito complexo. E o pessoal sai falando besteira por aí, inclusive gente que tem DR no nome, pelo amor de Deus. Na mesma linha, o raciocínio reverso. Olha bem, eu não estou lendo isso aqui em um manual científico, não. Isso aqui, essa reportagem foi baseada em conversas com especialistas. Eu estou lendo isso aqui, que é coisa que uma outra pessoa poderia ler. Quando o cara faz a opção de não ler isso e ficar dentro da bolha dele, ele fala batata mesmo com um DR no nome. Pensa nisso. Nessa mesma linha, o raciocínio reverso também faz sentido. Não é só porque alguém está com anticorpos elevados que não corre o risco de contrair coronavírus e ficar doente. O temor dos médicos e cientistas é que exames do tipo deem uma falsa sensação de segurança e façam a pessoa relaxar nas outras medidas preventivas necessárias para o momento, como o uso de máscaras, preferência por locais abertos e bem arejados, e o cuidado com as aglomerações. Falei disso. É importante que todo mundo vá ao posto para receber a primeira e segunda dose e continue tomando cuidados básicos e vai tomar lá o reforço. Eu tomei o reforço agora, outubro. Abril eu já tenho que começar a pensar, são 6 meses, eu já não sou tão novo, né? Ah, vamos liberar carnaval? Não, eu acho que não deve, né? Pensamento meu. Só quando a gente tiver acima de 70%, eu diria 80%, 90% da população vacinada, é que vamos ter mais segurança para entender a situação, ultrapassar de vez esse período. Ficou mal escrito aqui, a reportagem errou aqui. Só quando a gente tiver 70%, 80%, eu diria mais, de população vacinada, é que vamos ter mais segurança para entender a situação e ultrapassar de vez por esse período penoso que vivemos, finaliza o imunologista. Ficou errada aqui a frase, mas deu para entender. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos para o terceiro aqui, já que eu estou enchendo o saco de vocês, vamos lá. O terceiro vem aqui do CNN. Pessoas não vacinadas são fábricas de variantes. Isso aqui é o que justifica o passaporte. Olha só. Você não vacinou. Então você não fez tudo isso que nós lemos nas outras 2 reportagens aí. Ah, você que é vacinado também transmissou. Sim, mas o vírus chegou aqui e está lutando para entrar. Não entrou, não fez vacinante. Se entrou, entrou timidamente, levou muita pancada. Agora você não vacinado, você é um laboratório para vírus. Aí você sai daqui e vai para outro lugar, vai para aglomeração, vai para outros lugares. Você pode até não adquirir doença, mas você é um transmissor potencial de variantes. Pessoas não vacinadas fazem mais do que simplesmente arriscar sua própria vida. Eles também são um risco para todos se forem infectados com o coronavírus, dizem especialistas em doenças infecciosas. Isso porque a única fonte de novas variantes do coronavírus é o corpo da pessoa infectada. O corpo de uma pessoa infectada é um laboratório. Entenda isso. Você vacinado e eu que não sou vacinado, os dois somos transmissores. Não, eu transmito do jeito que peguei, passa por mim e vai embora. Ele não, ele é laboratório de variantes. E outra coisa, essa pessoa não vacinada, em geral, ela é muito corajosa.
Se ele não quer vacinar, ele é um negacionista. Negacionista, ele nega a máscara, ele nega estar com a família, em aglomerações. Esse cara é um ser potencial de risco. E ele alega uma liberdade para ser assim, porque ele é ignorante das coisas. Eu vou ter chamado de imbecil, idiota, burro, espiritualmente atrasado, mas o que eu estou falando é de ignorante cientificamente falando. Por quê? Porque não foi procurar e ele ficou dentro de uma bolha e aceitou aquilo ali. Com DR ou sem DR no nome. Tá? Negócio, a pessoa tem mania de se jactar que fez curso superior. Tem curso superior de vir em casa rasgar o diploma que serviu para nada. Se ele acha que aquilo ali deu conhecimento para ele, não. Deu conhecimento específico, são instruções específicas. O resto você tem que pensar e ler fora da sua área. Não interessa quem você é. Nesse momento, o que está acontecendo? É uma coisa médica, uma coisa que a ciência... Então, você tem capacidade para ler isso, já que você teve capacidade de fazer. Basta você ter vontade de procurar, correr atrás. Mas se você é espiritualmente ignorante ou você prefere ficar dentro de uma bolha, você se restringe aquilo ali. Então não adianta você achar que você tem DR, você tem diploma. Pode ter 20 se você não estuda. Pessoas não vacinadas fazem mais que simplesmente arriscar a própria saúde, a própria vida. Eles também são um risco para todos que se forem infectados com coronavírus, dizem especialistas em doenças infecciosas. Isso porque a única fonte de novas variantes do coronavírus é o corpo da pessoa infectada. Fiz questão de ler de novo. Pessoas não vacinadas são fábricas de variantes em potencial. Diz o Dr. William Schaffner, professor da divisão de doenças infecciosas do Centro Médico da Universidade Vanderbilt. Quanto mais cuidado para o vírus se multiplicar, disse o Dr. Schaffner. Quando isso ocorre, ele sofre mutação e pode desencadear uma mutação variante que ainda é mais séria no futuro. A maioria das mudanças não significa nada para o vírus. O vírus não pensa em gente. Ele não tá em disputa com a gente, não. Ele é naturalmente um adaptador. Ele é um organismo que se adapta. Ele tem instrução genética da sobrevivência, como tudo no mundo tem. Ele não está competindo com ninguém, nem competindo com a própria espécie dele. A adaptabilidade dele faz ele superior. Mas ele não tem consciência, não tem inteligência, ele não está lutando conosco, ele não é do mal. O vírus também é burro, ele vai matar todos os hospedeiros, ele morre junto. Ele não é nem burro nem inteligente, ele simplesmente não tem ciência de si. A natureza não permite isso. Eu não sei se a natureza não permite isso. A instrução dele é se replicar. Ele pode chegar a variantes muito mais adaptadas. E organismos não vacinados são laboratórios. De organismos que transitam e que não se vacinam e convivem com outros que também não se vacinam, são grandes laboratórios. Olha bem, a maioria das mudanças não significa nada para o vírus. E algumas podem até enfraquecer, o que eu chamo de deletérias para ele. Alguns micro-organismos que já foram patogênicos, quer dizer, são patogênicos, mas que já ocasionaram problemas na humanidade, e sumiram. Eles sumiram, fizeram lá uma mutação não adaptativa, fraca, não interessante para eles, e se perderam. Não é o caso do coronavírus, pelo menos por enquanto. O ideal seria, né? A maioria das mudanças não significa nada para o vírus, algumas podem enfraquecê-lo. Mas, desculpa gente, esbarrei o pé aqui no lugar. Mas, às vezes um vírus desenvolve uma mutação aleatória que lhe dá uma vantagem, melhor transmissibilidade, por exemplo, ou replicação mais eficiente, ou capacidade de infectar uma grande diversidade de hospedeiros. Os vírus, o que é mais ou menos a mesma coisa. Os vírus com uma vantagem vencerão os outros vírus. Vencerão é uma maneira de dizer nossa, ele não está disputando com ninguém. É uma questão de adaptação. Ele vai se posicionar mais, transmitir mais, porque ele é mais adaptado. Mas ele não está vencendo ninguém. Isso é uma palavra, força de expressão. Então, vencerão os outros vírus e, por fim, constituirão a maioria das partículas dos vírus que infectam alguém. Se essa pessoa infectada passar o vírus para outra pessoa, passará a versão mutante. Né? Se uma versão mutante for bem sucedida, ela pode não ser bem sucedida. Ela se tornará uma variante, mas tem que se replicar para fazer isso. Quer dizer, ela tem que ser o próprio vírus.
E outra coisa, ele se distancia muito do vírus original, ele é quase outro vírus. A gente vai chamar de variante do inicial, mas, poxa, já tiveram 200 variantes aí. Algumas muito de interesse e algumas de preocupação. Uma pessoa não vacinada oferece essa oportunidade dessa replicação. À medida que surgem mutações em vírus, as que persistem são as que facilitam a propagação dos vírus na população. Obviamente, disse Andrew Pecoz, microbiologista e imunologista da Escola de Saúde Pública de John Hopkins Bloomberg, à CNN. Cada vez que o vírus muda, isso lhe dá uma plataforma diferente para adicionar mais mutações. Agora temos um vírus que se espalham com mais eficiência, entre aspas. Os vírus que não se espalham não podem sofrer mutação. Claro, eles não têm organismo para mutar. Variantes surgiram o laboratório da mutação dele é o organismo humano, ou do animal, mas no caso aí humano. Variantes surgem em todo mundo. Aí ele vai citando aqui uma série de variantes que eu não vou ler, não. Uma nova variante já varreu grande parte do mundo. No verão passado, uma versão do vírus com a mutação chamada D614G foi da Europa para os Estados Unidos e depois viajou para o resto do mundo. A mudança tornou o vírus mais bem sucedido. Ele se replicou melhor, de modo que a versão substituiu a cepa original que surgiu na China. Ele apareceu antes que as pessoas começassem a nomear essas variantes, mas se tornou a versão padrão do vírus. A maioria das variantes mais recentes adicionaram alterações a essa D614G. A variante alfa, chamada alfa B117, tornou-se a variante dominante dos Estados Unidos no final da primavera, graças à sua transmissibilidade extra. Agora a variante delta é ainda mais transmissível e deve se tornar a variante dominante em muitos países, incluindo os Estados Unidos da América. Isso ele estava falando 2 meses atrás, agora nós estamos com a Ômicron. As vacinas atuais protegem bem contra todas essas variantes até agora, mas isso pode mudar a qualquer momento, claro. Mas isso não é uma ameaça. A gente já caminhou. Se for precisar de mudar a vacina, tem como. Mas aí você tem que gastar mais dinheiro, fabricar mais, os governos ficam onerados, as pessoas já tem nego brigando com a vacina, vai tomar uma vacina diferenciada, mas são os métodos. Daqui para frente os métodos tendem a ser mais eficientes, até porque nada é novidade agora, ainda não é, já foi, mas nós não chegamos a uma nova variabilidade que nos impacte. Os centros de pesquisa e estudos do mundo, nos trabalhos, existem mais de 200 trabalhos publicados, fora centenas e centenas de papers. É por isso que os médicos e funcionários de saúde pública querem mais pessoas vacinadas. Quanto mais permitimos que o vírus se espalhe, não vacinando, mais oportunidade ele tem de mudar, informou a Organização Mundial de Saúde no mês passado. As vacinas não estão amplamente disponíveis em muitos países, esse é um problema. Mas nos Estados Unidos da América há bastante oferta, uma demanda em desaceleração. Apenas 18 estados já vacinaram totalmente mais da metade de seus residentes, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E isso porque eles não estavam com a eficiência a tempo e tem os grupos que não querem se vacinar. Aqui no Brasil tem menos. Dados de pesquisas desses últimos dias, aí nós estamos aqui em novembro, tem dado que a quantidade de vacinados por 1.000 habitantes, que as populações de lá são diferentes daqui. Lá tem quase 400 mil habitantes, aqui tem 220 milhões. Mas olha bem, dados por a quantidade de X por 1.000 habitantes, nossa, é maior que a quantidade de Y por 1.000 habitantes deles lá, inclusive de alguns países da Europa. Nós somos talvez o segundo país em vacinados por 1.000 habitantes, segundo país do mundo. O Brasil tem tradição de vacinação. Aqui tem uma meia dúzia de gente antivax aí, e o meu medo é que eles consigam fazer o estrago que estão fazendo na Europa. Essa segunda onda, quinta onda, quarta onda da Europa lá, e mais o perigo dessa essa variante, enésima variante Ômicron aí, podem tornar a pandemia uma coisa presente no mundo. Então nós temos que nos prevenir, porque se você tiver que fazer um lockdown, nós vamos acabar quebrando as economias, As pessoas precisam trabalhar. O lockdown ele é importante, eu não sou contra absolutamente, quando tem que fazer tudo, porque você não pode ter, a morte é pior para a economia do que você não sair de casa. Mas tem gente que não consegue, não pode, ele morre mesmo.
E já tiveram 2 lockdowns, nós tivemos mais um, então o ideal é desprevenir. De repente é melhor você sacrificar o carnaval agora, dar um jeito de ajudar essas comunidades que trabalharam para o carnaval de alguma forma, financeiramente mesmo, para eles não se perderem, para eles não perderem, do que deixar uma avalanche de gente se reunir, vem gente de fora com outras variantes, e nós criamos um problema na entrada do nosso próximo inverno, com outras variantes, nós que estamos bastante vacinados, até lá já terão passado 6 meses da vacinação de várias pessoas, inclusive das forças de reforço. Nós não sabemos se nós teremos vacinas, se as vacinas terão que ser modificadas. Então, o melhor que tem agora é prevenção. Isso diz da eficiência do problema. Uma coisa é eficiência, outra coisa é eficácia. As vacinas têm as suas eficácias e têm o seu tempo de acordo com o nosso sistema imunológico. É tudo um conjunto de coisas. Ninguém está controlando isso aí. Ninguém consegue controlar isso. As medidas é que podem ser eficientes e a forma de trabalhar as vacinas eficazes. As vacinas não estão amplamente disponíveis em muitos países, o que mantém elas o corona endêmico. Por exemplo, já surgiu uma variante terrível lá na África. A África tem países lá que tem 2% de vacinação, 2% apenas de vacinação. Nos Estados Unidos há bastante oferta com demanda em desaceleração. A demanda das vacinas, apenas 18 estados já vacinaram totalmente mais da metade de seus residentes, de acordo com os dados do Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 1.000 condados nos Estados Unidos têm cobertura de vacinação de menos de 30%. Olha, é muita coisa. Essas comunidades, principalmente do Sudeste e Centro-Oeste, são as mais vulneráveis, óbvio. Em algumas dessas áreas já estamos observando taxas crescentes da doença. A diretora do CDC, doutora Rochelle Walensky, disse que em uma entrevista coletiva na Casa Branca na quinta-feira, cada vez que vemos o vírus circulando na população, particularmente uma população que tem bolsões de pessoas imunes, vacinadas e não vacinadas, você tem uma situação em que o vírus pode sondar. Inclusive se você mantém ele endêmico nos vacinados e os não vacinados estão ali, os laboratórios dos não vacinados vão sendo até que pula para cá, não consegue, pula para cá, não consegue, uma hora consegue. Aí vence a vacina. É igual antibiótico, você usa indiscriminadamente. Uma hora, uma bactéria vence o antibiótico. Quando uma bactéria, num determinado organismo, conseguir vencer um antibiótico, esse antibiótico não serve para mais ninguém. Porque essa bactéria, ela rapidamente se desenvolve. Se ela transmite para outro organismo, ela é resistente àquele antibiótico no outro organismo. Não depende do organismo, depende dela. Aquele ali já era. Aquele ali para mim é picolé. Entendeu? É uma coisa aqui. Se você tem um laboratório aqui, fervilhando, e aqui tem gente protegida, fervilhando, e eles vão tentar e não conseguem, e você não consegue dizimar o lado de cá e convencê-los a vacinar, os laboratórios prosseguem, chega um determinado momento que uma variante se adapta. Aí ela vence a vacina. Aí nós vamos pela corrida da vacina outra vez. E isso pode ser rapidamente. O ideal é que não seja rapidamente, mas pode ser rapidamente. Né? Aí nós vamos ter que produzir vacina diferenciada, fazer a sequenciamento, fazer a testagem nas pessoas, ver quem está, segurar essas pessoas em casa e tal. É muito difícil no mundo ocidental, as pessoas não são, lá na Eurásia, na Ásia, né? O pessoal é assim mais cordato, né? Concorda, mas o governo fala, eles fazem. Aqui no Brasil, não tanto, mas no Ocidente, americanos e europeus não seguem tanto o comando assim. Isso é muito complicado. Entendo que eles não, né, que eles têm uma vida própria, têm um consciência e tudo, mas às vezes não tem conhecimento. Se resistir sem conhecimento é complicado. Bom, se o vírus tentar infectar alguém em comunidade, ele pode falhar ou pode causar uma infecção leve ou assintomática. Nesse caso, ele se replicará em resposta à pressão de um sistema imunológico preparado. Ele se replicará em resposta à pressão de um sistema imunológico preparado. Aí ele pode conseguir superá-lo. Sem que ele tente. Não é tentativa e erro, é adaptação. Como um assaltante de banco cuja foto está em cartaz, de procurado em todos os lugares, o vírus que terá sucesso será o vírus que faz uma mudança aleatória, que o torna menos visível ao nosso sistema imunológico. Essas populações de pessoas não vacinadas dão ao vírus a mudança não apenas de se espalhar, mas de mudar. Basta uma mutação em uma pessoa, disse o Dr. Philip Landringham, pediatra e imunologista do Boston College. Bom, agora a última aqui. É possível desenvolver muito rápido
Eu estava cogitando disso aí. Uma vacina contra a variante Omicron, diz o cientista da Oxford. Essa Omicron, ela apareceu, é o vírus chamado da África do Sul, mas ela não apareceu só na África do Sul, apareceu em Botsuana, alguns países ali perto, que tem uma taxa de vacinação muito baixa, tá? Essa notícia é do dia 27 de novembro, o dia de ontem, nós estamos hoje no dia 28 de novembro, esbarrei, desculpa. O cientista britânico que liderou as pesquisas sobre a vacinação Oxford AstraZeneca contra o coronavírus afirmou neste sábado, dia 27, que é possível criar uma nova formulação contra a variante Omicron muito rápido. O professor Andrew Pollard, diretor da Oxford Vaccine Group, considerou que é altamente improvável que essa nova variante se propague com força entre a população já vacinada, como já vimos no passado, com a variante Delta. Mas eu não tenho tanta certeza assim não. Mas se for o caso, seria possível agir muito rápido, explicou a BBC, porque os processos de desenvolvimento de uma nova vacina estão cada vez mais robustos. Eu acredito nisso. Você tem muitos laboratórios, você tem muita gente, muitos cientistas na China. Esquece que chinês é isso que é aquilo. Na China. Na Índia, esquece que indiano é esquisito lá, fica lá com pedra na cabeça, esquece essas bobagens. Existem centros especialistas na América do Norte, não interessa o que você acha do americano, no Reino Unido, na França, na Austrália, Nova Zelândia cuidou muito bem, eles têm especialistas aí falando pelo mundo afora, aí, Índia, China, e tiveram países, por exemplo, o Vietnã foi um país assim que soube cuidar de sua população, teve um modelo de eficiência trabalhando com a ciência que eles têm lá e que eles trouxeram de outros lugares. Quer dizer, não é só eficácia, conhecimento científico, é também eficiência de gestão de pessoas, de procedimentos dentro da medicina, da saúde, da proteção do indivíduo, da prevenção, seguir os protocolos, fazer os melhores protocolos, mundo afora, porque a questão é comunitária, vacinação, como disse lá atrás, é uma coisa coletiva. Você vacina o corpo da sociedade. Os antivax aí, eles estão realmente destoando por convicções erradas. Embora também pense que as vacinas atuais devem servir contra a nova cepa, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde, mas ele afirma que isso só poderá ser confirmado nas próximas semanas. Nós vamos ter que ver isso e começar a aparecer. Nós não sabemos se ela vai chegar no Brasil, espero que não. Até o momento, nenhum caso com a variante Omicron foi detectado no Reino Unido, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia neste momento, com mais de 144.500 mortes, eles que já passaram por 2 ondas lá atrás, ou mais. Os fabricantes de outras vacinas, como Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, também se mostram confiantes em sua capacidade para combater a nova cepa. Gente, então olha bem, tem gente aqui dizendo que essa Omicron, ela, apesar das mutações, a Omicron provou sintomas leves até agora. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, publicado ontem, a Angelique Coetzee, clínica geral há 33 anos, presidente da Associação Médica da África do Sul, que é onde surgiu, ou um dos países onde surgiu esse trem aí, disse que os pacientes que atendeu com variantes Omicron, catalogadas, já com como é que a gente fala? Decodificado lá o genoma e tal. Então disse que os pacientes que atendeu com variantes Omicron de novo coronavírus, SARS-CoV-2, apresentam apenas sintomas leves. Cuidado, isso é uma observação de poucos dias. A especialista ressaltou, no entanto, que ainda é necessário mais tempo para confirmar essas informações e os dados a respeito da nova cepa. Pode ser que a nova cepa seja mais transmitida, mais transmissível, mas menos letal. Ela tenha mais adaptabilidade ao nosso organismo, entre melhor no nosso organismo, mas faça menos estrago.
Agora, uma característica do coronavírus é ser uma doença sistêmica que caminha pelo sistema endotelial. O problema é que ela pode não fazer o mal, que ela não tirar o olfato, ela não dá nem sensação de gripe, ela pode não dar dor de cabeça, mas ela te causar um coágulo, ela te ferrar o pulmão, ferrar o cérebro, bexiga, rim, sabe? Então a questão é prevenir. Coetzee, a tal médica, foi a responsável pelo primeiro alerta às autoridades sobre a variante Omicron do coronavírus recém-descoberta na África do Sul. Ela disse que ficou intrigada com sintomas incomuns e mais leves apresentados pelos pacientes que a procuraram no consultório em Pretória, que é uma cidade lá da África do Sul. O sintoma mais comum é a fadiga intensa por 1 ou 2 dias, seguido de dores no corpo, disse em entrevista ao periódico britânico. Algumas pessoas também se queixam de garganta arranhando e uma tosse seca não contínua que vai e volta. Em comunicado da Organização Mundial da Saúde, afirma que estudos sugerem que essa nova cepa aumentaria a chance de uma pessoa que já tenha sido contaminada voltar a ser infectada. Quer dizer, é como se o vírus estivesse pensando assim, bom, eu vou aliviar um pouquinho, mas é porque eu quero estar sempre por ali. Aí na hora que o humano está, um ou outro morre, mas ele não pensa. Então esse raciocínio é bobagem fazer. É a adaptabilidade dele. E isso pode não ser verdade. E ele pode gerar, e a partir dele pode aparecer outras variantes que, além de serem adaptadas e fazerem mais de 30 mutações só na proteína Spike, ele fazer mutações em várias outras partes e se tornar irreconhecível pelo sistema imunológico e ser muito mais agressivo, mais transmissível e mais letal. Pode acontecer, pode. Dados são preliminares de especialistas. Sim, as notícias são animadoras, mas é preciso cautela, já que as informações são bastante preliminares. Ao que parece, o número de aumentos de casos provocados pela Omicron ainda não se refletiu no aumento de internações e óbitos, afirma Alexandre Neim, infectologista e professor da Unesp. O especialista, esse, no entanto, pede para frisar o ainda na frase acima. É um dado muito preliminar que ainda será monitorado nos outros casos que estão sendo detectados fora da África do Sul. Por enquanto, o que sabemos com certeza é que essa variante é bastante diferente das outras. E potencialmente mais transmissível. A gripe ela tem uma variabilidade aí de 0,9 a 1,1, 0,6, 0,9 a 1,1 de transmissibilidade. Uma pessoa contamina 0,9 da outra. Isso é uma taxa estatística, né, gente? Você divide aí, se contaminar 0,9 pessoas, não chega a nenhuma pessoa. Vamos dizer, uma comunidade de 100 pessoas contaminam 99, 60, por aí. Então, o que rola? Essa daí, o coronavírus, ele chegou a uma taxa de 1,1, 1,2 e 1,6. Agora, essa daí é mais transmissível na faixa de 2. 2 seria o quê? Aí, o 2 é redondo, dá para raciocinar. Uma pessoa contamina 2. Dessas 2 já vira 4. Dessas 4 já vira 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. É uma função exponencial. O que rola? Ela é muito mais transmissível. Então, uma das possíveis explicações para a menor gravidade seria que uma parte já estaria imunizada com a vacina. Então, ela não está fazendo tão mal porque a vacina, os anticorpos estão ali observando ela, mas ela é mais transmissível. Outro fator é que quando um vírus apresenta muitas mutações, ele acaba perdendo seu poder patogênico, que é o poder de provocar doenças graves, apesar de se tornar mais transmissível, diz o Ney. Olha só, eu não conheço essa tese. Quando um vírus apresenta muitas mutações, ele acaba perdendo seu poder. Porque isso aí falaria a favor do seguinte: não, deixa esse bicho correr solto aí, morre quem tiver que morrer. Porque daí ele vai fazer tanta mutação, daqui a pouquinho ele vai olhar no espelho e falar: quem é você? Ele não vai se reconhecer. Eu não acho que é por aí não. Sabe? As coisas não são tão lineares, não são tão matemáticas. Ele pode perder o poder patogênico, mas eu acho que ele pode ganhar o poder patogênico até de extermínio e superar vacinas e até matar uma quantidade maior de pessoas. E se ele chegar a isso, ele pode fazer um estrago muito grande. Então, cogita-se que eu não conheço essa tese. Eu não posso discordar porque eu não sou cientista, mas eu sinceramente não concordo muito não. E o Brasil? No Brasil, a Anvisa recomendou que o governo adote restrições para voos viajantes vindos de 6 países da África: África do Sul, Botsuana, Suislândia, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Mas essa Omicron foi achada também na Bélgica.
Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que os cuidados devem ser os mesmos tomados contra outras variantes do novo coronavírus. Para o epidemiologista Pedro Halal, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, é inevitável que a Ômicron chegue ao Brasil, mas o país está bem preparado para enfrentar a nova variante. O Zé Gotinha ganhou da Delta e agora está se preparando para enfrentar a Ômicron, ele brinca. Com a tendência de melhorar a vacinação do Brasil, o país tem alguma defesa para lidar com o Ômicron, acredito. Olha bem, o Brasil tem uma tradição de vacinação e a vacinação tem salvado muita gente aqui no Brasil. De repente começou e voltou sarampo, febre amarela, o cidadão é outro papo, né? Mas voltou alguma dessas coisas. Por quê? Primeiro que os organismos não ficam mortos, né? No lugar onde eles estão, eles reagem. E segundo que houve campanha anti-vax aí, e esse anti-vax começou lá fora, começou lá nos outros países, né? E está entrando aqui. É complicado isso, gente. Vamos conscientizar. Você ouviu uma bobagem qualquer aí, né? Não leve isso para frente. Não passa para frente fake news. Não passa para frente fake news. Se você lê uma fake news, você tiver ciência de alguma coisa, coloque lá a sua resposta. A gente não acredita nisso, isso é bobagem. Eu perco a paciência, às vezes chamo as pessoas de burro, de ignorante, isso é prepotência, não deve agir assim não. Eu me penitencio por isso. Mas a gente fica irritado, porque é muita bobagem, né? Mas vamos usar da razão, né? Um conselho para mim mesmo, vamos usar da razão, vamos responder cientificamente. O cara vai brigar com você, outro lá me chamou de esquerda, eu falei, meu filho, se eu sou esquerda, você é direita, isso não faz diferença nesse problema, nesse momento agora. O momento agora não é uma questão de estar de um lado ou de outro, a direita pensa contra a vacina, a esquerda contra a vacina, não é isso, não. Tem muito esquerdista antivax aí, e tem muito direitista aí que sabe muito do que eu estou falando. Esses conceitos são ligados a outras coisas. Política partidária, questões ideológicas. Isso aqui é ciência. Qualquer outra coisa que te conduza para o outro caminho não é ciência e pode nos levar para o brejo. Então não interessa a sua ideologia. Fuja das fake news, abraço na ciência. Não existe nenhuma conspiração mundial querendo que você seja vacinado para você ficar com a marca da besta. Tá bom? Gente, muito obrigado. Desculpa aí as raivas que eu passei, tá? Tchau. Até o próximo.